Bem, Daniel fala aqui do bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul, para falar sobre as cheias do Rio Jacuí, que nesta quinta-feira está marcando 21 metros e 65 centímetros em constante elevação, diante das chuvas dos últimos dias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Neste momento não está chovendo, mas a Defesa Civil aqui do município já está em alerta e acompanhando essa elevação do Rio Jacuí. Ao meu lado, Cristiano Garcia, que mais uma vez o filme meio que se repete, né, Cristiano? Monitoramento diante das cheias das águas do Rio Jacuí, Defesa Civil fazendo seu trabalho de orientação e possivelmente já nesta quinta-feira e durante a sexta-feira fazendo as primeiras remoções, novamente repetindo o processo que vivemos no mês de setembro. Exatamente, mas essa é a função da Superintendência de Defesa Civil, nós estarmos sempre vigilantes a essas questões que se apresentam e nós não temos como fugir à realidade do rio. Somos privilegiados por estar na beira do rio, mas também temos alguns contratempos que a natureza oferece. Nós já estamos fazendo agora a vistoria, falando com as famílias, que se preparem, já deixem as coisas arrumadas. Alguns já vamos remover hoje, agora pela manhã já estamos removendo. Isso faz parte da nossa rotina e nós vamos concluir mais uma vez essa tarefa. Ok, diferente do primeiro cenário lá do mês de setembro, o nível do rio, a água vinha subindo constantemente, tinha chuva. Porém, neste momento não está chovendo, mas o rio ele segue crescendo. Por que acontece isso? Na verdade, nós temos dois fatores. Primeiro, o rio está cheio, ele não baixou o seu nível normal da primeira vez. E, na verdade, não está chovendo hoje, mas choveu no fim de semana 150 milímetros, desde Passo Fundo. E o Jacuí tem uma cascata, né, com 5, 6 barragens que monitoram essa água. O volume de água aumentou, as barragens têm que liberar. As que têm represa liberam, e desmistificando, como sempre falo de Dona Francisca, ela não tem barragem. Dona Francisca é uma barragem, não tem comportas de abrir, né? Ela é uma barragem fixa, mas o volume já está passando por cima dela com um volume considerável, mas com a premissa que o rio também está cheio. Então, por isso que o cenário para nós é de alerta, em função dessa particularidade. Ok, você falou sobre primeiras emoções, existe também a dificuldade, a resistência das pessoas em sair. Como é que fica esse convencimento diante do tempo nesse momento estável? O convencimento se dá primeiro em função de dizer que se nós anteciparmos, nós conseguimos salvar as coisas das pessoas, né? Se as pessoas relutam muito tempo e a água entra, já aconteceu num passado próximo, as pessoas perderem o material, perdem geladeira, perdem colchões e tudo mais. Então essa remoção antecipada faz com que a gente consiga salvar as coisas das pessoas, e isso é muito importante. Hoje é difícil de adquirir móveis e geladeiras e tudo mais. Isso é o mais importante. E para as equipes de trabalho também, né? Em vez de trabalhar numa diversidade, numa situação dentro da água, até com os intempéries de uma água, de doenças, também trabalhamos preventivamente até para preservar nossas equipes. Bom, Cristiano, para a gente concluir, a Defesa Civil à disposição 24 horas, com telefone, tudo isso para manter esse monitoramento, porque o rio está em elevação constante, cerca de 2 centímetros por hora, desde esses últimos levantamentos feitos pela Defesa Civil. Sim, nós evoluímos muito enquanto cidade, e agora nós temos uma Defesa Civil que pode se dedicar 24 horas à disposição da comunidade, trabalhando diretamente com a vida das pessoas, assim, né? E isso é muito importante colocar também. Nós trabalhamos em prol da prevenção e também dos resgates, digamos assim, das pessoas nessa situação, porque temos agora um setor que é exclusivamente para pensar essas questões de tempo e de outros intempéries que afetam a nossa comunidade. Tá certo. O relato então do Cristiano Garcia, um dos membros da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul, falando sobre a elevação do nível do Rio Jacuí. Como ele mesmo falou, o volume de chuva do último final de semana é o grande agravante, a grande preocupação para essa, digamos assim, segunda cheia do Rio Jacuí. Neste momento não está chovendo, mas o nível do rio já está elevado, já está acima da sua capacidade normal, e ele segue subindo diante do volume de chuva do final de semana, principalmente na parte norte do estado, onde o Rio Jacuí começa o seu percurso diante de todo o estado. Então, Cachoeira do Sul acaba sendo afetada
como o Cristiano mesmo falou, a Defesa Civil está em alerta, já começa aquela orientação de remoções e o processo vai se repetir novamente diante da situação do Rio Jacuí em elevação constante a cada hora, tá certo? Daniel, eu volto com você aí no estúdio.